Dando sequência às nossas aulas em vídeo do InDesign, essa aula é bastante importante para a formatação e para a configuração dos elementos com os quais a gente vai trabalhar. Ou seja, a gente vai configurar as páginas mestre e os títulos, né, a formatação dos caracteres propriamente ditos. Para isso, eu vou utilizar, a partir de agora, esse arquivo de TFG de uma ex-orientanda minha, Jéssica Vilas Boas, a quem eu já agradeço, né, pela disponibilidade, por ter me enviado esse arquivo. E ela formatou todo no PowerPoint, e a gente vai trabalhar nesse início de trabalho com a parte textual. Então, tudo que for de referência bibliográfica que está no fundo, apêndice, anexo, a gente não vai trabalhar agora. E tudo que tiver antes, capa, sumário, folha de rosto, as listas, resumo, tudo isso a gente vai trabalhar depois. Para o vídeo não ficar tão maçante, eu vou trabalhar com o capítulo 1, que ele é pequenininho, mas tem todas as informações, aquilo que a gente quer trabalhar, está aqui, ou seja, o texto, título, subtítulo, gráficos, diferentes imagens de diferentes tamanhos. Bom, aqui no nosso InDesign, abro um novo arquivo. Aqui é tamanho A4. Eu vou trabalhar não em formato de revista, mas em texto normal, como se fosse impresso só num dos lados. Tudo isso daqui, esse tipo de formatação, a gente pode dar nas páginas mestre. Eu já vou inserir 30 páginas aqui. Vou trabalhar com 4 colunas, depois a gente vai ver que isso a gente pode refazer normalmente. As margens, 25, eu vou desligar aqui para manter a proporção, né, a mesma informação em todas as opções de margem. Vou botar 10, 25 e 10. E a sangria nem vou colocar, só para visualizar aqui. Vai ser essa cara que eu vou ter. Vou criar aqui, já vou salvar. TFG Jéssica. E a partir de agora tenho todo o nosso trabalho. Bom, primeira parte, as páginas mestre. Eu já tenho aqui, eu tinha modificado antes, normalmente a gente aparece com elas aqui, e aqui que a gente configura essas páginas. Né? Tá do ladinho aqui, a gente dá um clique. Observem, aqui a primeira página sem nada, e aqui que a gente trabalha a página mestre propriamente dita, a página principal. De que maneira a gente faz isso? Dando 2 cliques aqui. Quando a gente dá 2 cliques, observe que agora eu tenho só a página mestre aqui, não tenho mais nada. Então, aqui fica selecionado, fica azulzinho. Quando eu dou 2 cliques de volta aqui, já inclusive aparece ali a página principal aplicada. Quando eu dou 2 cliques aqui, eu tenho a seleção, o azulzinho está aqui, e eu tenho todas as páginas novamente aqui. Eu vou voltar aqui com as páginas horizontalmente, que aí eu tenho um domínio maior. Como a gente vai ter bastante página, todas elas ficam em miniatura aqui. As opções que a gente tem, a gente pode, de página, modificar o tamanho da página. A gente não vai ser um caderno tudo em A4, não tem isso. A gente pode criar novas páginas aqui, ele vai criar sempre no final. E pode deletar, então ele vai deletar a última página também. Sobre as páginas mestres, então vamos entrar aqui. A gente vai criar 2 páginas mestres e aplicar já ao nosso trabalho. Né? Essas páginas aqui, quando a gente começar a inserir os textos e as imagens, a gente já tem essa formatação. A primeira delas, vou colocar um rosa para a página principal. Então, depois a gente vai mudar todas elas, então rapidamente a gente consegue identificar essa informação. E, na verdade, o que eu vou modificar, a gente modifica a estrutura e insere alguns elementos que vão ser repetidos depois em todas
essas páginas. A gente não... É a estrutura da página e não os elementos que vão estar dentro delas depois. Então, para essa página, eu vou colocar uma coluna só. A abertura do capítulo e a capa do trabalho depois, com essas mesmas margens e uma única coluna que para cada capa. O trabalho da Jéssica tem uma imagem de fundo aqui e depois do trabalho aqui também. Agora eu vou fazer a segunda página mestra, que é a de texto propriamente dito. Então, aqui é o prefixo. Então, eu cancelo aqui, clico com o botão direito aqui em cima, nova página principal. Em português, página principal, em inglês, master. Então, eu tenho aqui o prefixo B. Esse prefixo é o que a gente vai enxergar aqui. Então, ele classifica já em ordem alfabética. Eu prefiro deixar TXT, porque aí eu sei que é uma página corrida de texto, não é nenhuma página principal. Com base em alguma página, se a gente selecionar aqui, ele vai copiar essas informações dessa página principal, não é o caso. Mas eventualmente pode ser, se eu tenho as colunas, as margens iguais, eu já tenho essa mesma dimensão, né, as mesmas configurações. Eu vou dar um OK e aqui já muda. Então, eu tenho a página principal, TXT, e aqui eu vou modificar para uma outra cor, pode ser verde. E aqui estão os atributos, né? Já tenho, como eu já inseri direto com as 4 colunas, ele repetiu essas 4 colunas. Quais outros elementos que eu vou colocar? A gente coloca aqui o número de páginas. Então, eu vou inserir aqui uma caixa de texto, clico com o botão direito, inserir caractere especial, marcadores, número de página atual. Aí é de formatação de texto mesmo. Vou colocar com essa fonte e eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Observe essa mudança que teve. Eu estou indo de uma página mestra, que está aqui no A, que essa caixinha aqui, ela já sabe que dentro dela vai ser o número da página atual, ou seja, a página que está aqui. E aqui na página mestre do texto corrido, também aparece esse TXT, mas que na verdade é o número da página. Como que eu aplico essa segunda página aqui de texto a essas outras páginas aqui? Eu posso, se é uma só, eu posso vir aqui já automaticamente arrastar. Então, a gente consegue ver essa diferença. Tem uma aqui, quando eu passo para cá, tá outra. Ó, e automaticamente vai modificando todas elas. Né? À medida que eu vou inserindo, ela vai modificando, fica fácil de ver pelo TXT e pela corzinha aqui. Eu também posso colocar essas páginas em várias páginas ao mesmo tempo. Então, aplicar página principal a páginas. Então, TXT, essas duas que eu fiz agora, elas estão aqui, e eu posso aplicar no intervalo. Então, eu vou aplicar da página 5 à página 12. Eu não sei se realmente vai ser todas essas, mas é como um exemplo, e aí a gente, à medida que precisa ou não, a gente vai excluindo. Se eu mais à frente ver que não é necessário, eu venho aqui e deleto. Eu deletei quando tem uma página específica selecionada. Quando eu clico na lixeirinha, ele vai deletar essa página que está selecionada. Então, eu posso ter um pensamento, eu vou aplicar um pensamento de que esse primeiro capítulo tá da 2 a 11, depois vou deixar 12, vou aplicar 12 aqui e vou clicar com o botão direito em cima daqui
e aplicar páginas principais, eu vou da mesma maneira, vou colocar da 14 a 24. E, okay. E aí eu já fico com 2 capítulos estruturados prontos. E eu volto já para a formatação do meu projeto gráfico. Então aqui de novo eu tenho todas as imagens e aqui já tem as páginas. Outros elementos que a gente pode inserir nessas páginas mestres são o nome, por exemplo. Então eu tenho aqui colocar TFG, arquitetura e urbanismo, aluna Jéssica. Aí a formatação de texto, vou colocar um pouquinho menor, para não competir com o próprio texto que vai vir aqui em cima. Vou colocar outra fonte e colocar uma cor aqui. A gente sabe que aqui vai ser aplicado a todos os demais. Vou colocar até um pouquinho mais cinza. Opa, tem que selecionar. Cinza mais clarinho, quase uma marca d'água. E a gente consegue relacionar uma a outra. Posso dar um Ctrl C nessa página, Ctrl V nessa. Como ela está alinhada às colunas, automaticamente posso ter uma, outra não ter. Vou tirar esse. Pronto. E a gente vai para a segunda parte, que é justamente a inserção dos elementos. Existem várias maneiras, tem como inserir direto do Word, tem como colocar todo o texto de uma vez só. O que eu vou passar para vocês é para a gente ter um controle maior. Então eu vou dando Ctrl C, Ctrl V. Como o primeiro capítulo é pequenininho, não vai ficar tão maçante assim. Então tem aqui as capas, aqui a capa. Então vou dar um Ctrl C na imagem, Ctrl V. Lembrem-se que para diminuir a imagem, Shift Ctrl, Shift Ctrl. Se eu não clicar, apertar nada no teclado, eu vou cortar a imagem. E vou inserir aqui o título. Então, capítulo 1. Opa. Faço a caixa primeiro. Capítulo 1. Introdução. E na segunda página aqui, eu já vou inserir... faltou a legenda aqui. Copiar o texto, eu vou colocar aqui, depois eu formato. Os textos, depois a gente vai fazer como caractere, então eu só vou lançar aqui os textos e não vou me preocupar em formatar. Então tem a página aqui. Aqui é a formatação de tipo de fonte, altura de fonte, a distância entre os parágrafos, tudo isso eu faço depois. O importante para agora é a gente entender onde que vão as imagens, como que eu vou formatar essas imagens. Então seleciono aqui, Ctrl C, Ctrl V. Posso colocar aqui, Shift Ctrl, diminuo,
vou colocar aqui do ladinho as legendas. E assim eu sigo. Os objetivos. Via de regra, eu não tiro da caixa de texto. Então, eu diminuo a caixa de texto, mas a caixa de texto é uma só. Então, vem aqui. Veio com a imagem junto. Então, objetivo. Ctrl V. Os específicos. Ctrl C, Ctrl V. Tudo isso ainda eu vou formatar depois. Tenho depois a justificativa. Colocar o texto. E a imagem com a legenda. E aqui, dá um clique aqui. E trazer a legenda. A partir daqui eu já vou formatar os caracteres. Então, onde tem duas instâncias operando quando a gente tem uma caixinha dessas. A caixa propriamente dita do texto. E quando eu dou 2 cliques e seleciono o texto, aí eu estou formatando o caractere. Só que eu já vou trazer para a próxima, para não esquecer. Tá aqui. Vou formatar os textos. A quantidade de tipo de texto, de tipo de caractere, vai depender de cada projeto gráfico. O que eu vou formatar aqui é o texto do capítulo, ou seja, da capa do capítulo, das legendas. Aqui está como figura 2, porque a capa propriamente dita dela já tem uma figura. E o texto normal. Para início de conversa, a gente vai trabalhar com esses 3 tipos de texto. Então, eu seleciono aqui. Observem que aqui ficam os tipos, não tem nenhum. Eu vou clicar nessa caixinha, novo estilo de caractere. Então, eu venho e vou formatando. O nome, então, capítulo, baseado em... Eu posso, depois desse, por exemplo, modificar alguma coisa. A gente vai ver isso quando tiver citação. Eu vou pegar o texto normal e só vou diminuir o tamanho do texto, a altura do texto e o espaçamento entre eles. Enfim, nesse caso específico, nenhum. O atalho, acho que não vai ser necessário, porque a gente não vai ter uma grande quantidade de tipos de estilo de caractere, mas quando se tem um projeto gráfico muito extenso e as pessoas, né, uma grande quantidade de volume de trabalho, a gente acaba colocando porque fica mais rápido, mas não é o caso. Aqui os formatos básicos, então, que a gente vai trabalhar, já vai começando a aparecer aqui. Então, Fira, Sans, Extra Bold, o tamanho, vou colocar um tamanho relativamente grande. Então, aqui a gente sabe que a caixa ficou pequena, depois a gente formata. As entrelinhas eu vou colocar do mesmo tamanho. Esses outros a gente nem mexe, o tracking é a distância horizontal, mas isso costuma trabalhar. Esses daqui também não é o caso. Esse daqui, o idioma que a gente pode colocar o português brasileiro para revisão de texto. E dá um ok para a gente já visualizar o que a gente está fazendo. Então, observem aqui, quando eu seleciono a caixa, eu não posso selecionar o estilo de caractere. Só quando eu seleciono o caractere aqui, dou 2 cliques dentro da caixa,
já aparece aqui. Se eu clicar nenhum, vai ser aquele padrão que vem do InDesign e o capítulo já modifica automaticamente. Para modificar de novo esse que eu acabei de criar, então eu seleciono ele e venho opções de estilo. Ele já entendeu que estou dentro do capítulo e faltou só a cor. Como ela está trabalhando com mar, a gente vai ter ainda um capítulo, não um vídeo específico sobre cores. Por enquanto, vamos ficar só com essas daqui, com o CMYK. Então, como está trabalhando com mar, eu vou colocar uma cor azul. Aqui, segundo estilo de caractere, eu vou fazer mais rápido, não vou explicar tanto, porque a gente já sabe o que é cada um. Então, legenda, baseado em nenhum também. Eu vou trabalhar com a Geórgia e o tamanho 12 e por aí. E só, e a cor preto normal. Tá aqui, só faltou o tamanho, que é menorzinho. Trabalhar com o 10 ou 9, um pouquinho menor. E tá aqui. Esse daqui é o padrão. Como aqui a gente tem branco, não tem problema, a gente pode colocar branco aqui. Isso daqui é o estilo de caractere, mas não quer dizer que eu não posso modificar. É só o estilo, mas se eu trocar aqui para cor, ele fica branco aqui também. Vindo aqui, se eu eventualmente modificar essas aqui, também vai modificar só nessa caixinha. E eu venho aqui, se eu der um Ctrl T, ele vai modificando aqui. Ctrl A e vou colocar todos para direita aqui. E eu já tenho outro estilo aqui. Eu tenho legenda e capítulo. E vou formatar o meu... Aqui só faltou meu texto, faltou aqui uma apresentação. Aí o meu texto é o texto geral que eu vou trabalhar. Então vou selecionar aqui novo estilo de caractere, colocar texto padrão. Vou trabalhar com Geórgia. Quando a gente seleciona alguma fonte, as mais utilizadas sempre ficam aqui. Aqui a gente vai ver, elas sempre ficam bem em cima, a gente não precisa procurar toda hora. Então, é o estilo de fonte regular, tamanho 12, as entrelinhas também 12, e o resto, né, a cor vou colocar preto, e aqui a gente já visualiza. A gente pode exportar, importar essas características. Não é o caso, a gente vai fazer só esse projeto gráfico, mas a gente pode trabalhar com isso também. Então, opções de taxado, sublinhado, essas escalas aqui a gente não vai trabalhar, né, específico de cada um das linhas. E aqui posição normal, né, sobrescrito nem subscrito. Aqui só para deixar marcado, tracking 0, a caixa normal, né? Eu posso ter todas as maiúsculas e por aí vai, é normal do texto. E ok, tenho aqui meu texto padrão. Aqui eu só vou selecionar a caixa e aqui que eu vou dar o espaçamento depois do parágrafo 3. E aqui eu tenho a minha caixa. O que eu posso fazer, um outro estilo que com o qual eu posso trabalhar é esse subcapítulo. Então, eu seleciono ele aqui, só para dar um destaque. Então, eu tenho capítulo, eu vou colocar subcapítulo.
vou trabalhar com a mesma fonte do capítulo, então Fira Sans, e vou colocar um tamanho maior. E é basicamente isso. Vou colocar, só para dar um destaque, para ficar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui todas em maiúscula. E é basicamente isso. Deixa eu ver aqui outras opções. Vou colocar extra bold. Opa. Subcapítulo. Observe que ele modifica. Três, dois. E aqui eu tenho meu início de trabalho. Ainda dá para mexer um pouco em cada um deles, mas para início a gente tem essas configurações. Então, à medida que eu for trabalhando, ó, eu seleciono o texto e aplico o tipo de caractere que eu desejar. Venho aqui, texto padrão, e vou formatando. Aqui, como são itens, mais questão de formatação mesmo. E é basicamente isso. Vou dar um enter aqui para cada um dos... Depois de cada subcapítulo. Aqui a legenda. E é basicamente isso. A gente já consegue fazer bastante coisa quando eu trabalhar aqui com a justificativa. Tem a justificativa ali. Esse gráfico aqui, ele vem do Excel, então ele não está em formato de imagem, que é bom, porque eu consigo uma resolução melhor, ele está em vetor. Posso até, eventualmente, trabalhar mais, diminuir um pouquinho, e aqui é teste, não quer dizer que a gente vá seguir essa configuração até o final. Aqui. Posso colocar, quando a gente tiver se eu quiser colocar essa imagem, esse gráfico no meio, então eu seleciono caixa de texto, como ele está relacionado aqui, está sendo chamado ali, eu vou colocar aqui no meio e eu sigo com o texto depois dele. E faltou a legenda do gráfico. Então, coloco aqui, dou um Ctrl V. Já seleciono legenda. Depois, claro, a gente pode refinar, formatar melhor cada uma dessas partes, mas para início de conversa, a gente já consegue ter um bom trabalho. Então, as páginas aqui, eu posso eventualmente mover. Então, se tivesse terminado aqui no 4, ainda falta bastante coisa no capítulo 1, mas eu posso trazer, movimentar aqui. E para visualizar, eu posso, se eu apertar Tab, eu libero todo, né, tiro todos os painéis, e W eu coloco em formato de impressão. Então eu já posso ter uma noção de como está ficando, né? Uma primeira visualização
de como está ficando. E aí, a partir disso, eu começo a modificar e a trabalhar cada um desses elementos. Mas já é um grande avanço, porque a gente, com esses poucos elementos, a gente já consegue fazer bastante coisa. Só aqui na página mestre do texto, vou entrar para tirar esse... Vou colocar sem essa bordinha. E eu volto para cá e ali tá ela. É isso. Já dá para fazer bastante coisa apenas com a formatação das páginas mestre e com a formatação dos caracteres.